Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia de Investindo. Aqui quem fala é o Alessandro. Em 2024, ainda vale a pena investir em fundos imobiliários do setor de lajes corporativas? Nos fundos imobiliários de tijolo, nós temos vários segmentos, dentre eles fundos imobiliários de lajes corporativas, fundos imobiliários de shopping, fundos imobiliários de logística e fundos imobiliários de renda urbana. Temos também os fundos imobiliários híbridos, que são uma junção de duas ou mais dos tipos que nós vimos anteriormente, como por exemplo, fundo imobiliário Gari 11. No seu portfólio ele tem ativos de logística e ativos de renda urbana. Os fundos imobiliários de renda urbana são aqueles fundos imobiliários que têm imóveis em grandes centros populacionais espalhados pelo nosso Brasil. Muito provavelmente, às vezes, quando você olha para uma loja da Pernambucanas ou das Casas Bahia, esse imóvel é de um fundo imobiliário. Os fundos imobiliários de logística são aqueles fundos imobiliários que têm grandes galpões logísticos locados para os seus inquilinos. Muitas das vezes, quando você vai fazer uma viagem, você vê um grande galpão à beira da estrada, é de um fundo imobiliário. Os fundos imobiliários de tijolo no segmento shopping centers são os próprios shopping centers. Os fundos imobiliários têm participação ou são donos por completo. As lojas dentro desse shopping, o estacionamento gera renda para o fundo imobiliário e ele distribui aos seus investidores. Os fundos imobiliários de lajes corporativas são aqueles grandes prédios em centros operacionais que você vê lá alocado para psicólogo, um dentista, ou alocado para uma loja, uma pequena loja também. Alguns centros comerciais ficam dentro desses grandes prédios e essas locações que geram a renda para um fundo imobiliário de lajes corporativas. E nesse vídeo vamos estar utilizando o fundo imobiliário PVBI11 como exemplo, um fundo imobiliário de lajes corporativas. Vamos ver os seus principais indicadores, vamos ver também o seu custo de aquisição através do TradingView, vamos fazer a análise gráfica, vamos estar olhando também pontos importantes dentro do relatório gerencial, um dos principais indicadores na hora de adquirir um fundo imobiliário de tijolo, seja ele de qual segmento for, é a vacância. Vamos conferir a vacância do PVBI11. E por último, vou mostrar para vocês uma simulação de investimento de quanto renderia R$10.000 investido atualmente neste fundo imobiliário. E não se esqueça, pessoal, se o vídeo de alguma maneira te ajudar a agregar algo para você, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Isso é muito importante, ajuda no crescimento e fortalecimento aqui do canal. E deixe nos comentários se você tem algum investimento nesse tipo de segmento de lajes corporativas. Iniciando aqui pelos principais indicadores do PVBI11, é um fundo imobiliário que hoje custa R$ 84,23. O seu dividend yield está na casa de 9,37%. O seu PVP está aqui com desconto, 20% de desconto, um PVP de 0,80, uma liquidez média diária de 5,9 bilhões. Um fundo imobiliário que está sendo negociado bem abaixo do seu valor de cota patrimonial. Cada cota do PVBI11 vale R$ 105,11. Ele está sendo negociado a R$ 84,27, 20% de desconto no seu valor patrimonial. Se ele estivesse sendo negociado no preço justo, o seu PVP seria de 1. O fundo tem um patrimônio muito bom, 2,85 bilhões. Um fundo imobiliário sobre gestão aqui da VBI Prime, fundo imobiliário que conta hoje com uma quantidade muito interessante de cotistas, 167.279 investidores. E um dos pontos que nós vamos ver com mais detalhes dentro do relatório gerencial é a questão da vacância. O fundo imobiliário está com uma vacância bem elevada, aqui de 15,90%. O ideal seria uma vacância até 5%, é uma vacância ideal para fundos imobiliários de tijolo. O dividend yield médio do PVBI11 nos últimos 5 anos gira aqui na casa dos 6,98%. Na época da pandemia, o fundo imobiliário teve grandes percalços aqui para entregar os dividendos. Vocês podem acompanhar comigo aqui a entrega bem abaixo do que o fundo imobiliário vem entregando atualmente. Atualmente, o seu dividend yield está na casa de 9,37%. Aqui em retorno de dividendos, aqui na época da pandemia, a gente pode conferir 2020 e 2021, o fundo imobiliário entregou um dividendo bem baixo, 0,45, aumentou gradativamente a entrega de dividendos, vinha mantendo aqui 65 centavos e nesse mês
mês teve uma queda para 55 centavos. Para você, investidor do PVBI11, ou quem pretende começar a investir nesse fundo imobiliário, para que você atinja o Magic Number, ou seja, cotas suficientes deste fundo imobiliário para comprar uma nova cota somente com os rendimentos do PVBI11, você teria que ter investido nesse fundo imobiliário um total de 153 cotas, R$ 12.887,19. Você estaria recebendo de dividendos R$ 84,23, suficiente para comprar uma cota deste fundo imobiliário atualmente. Vimos através do Investidor 10 que este fundo imobiliário estava entregando um patamar de 65 centavos por cota. Agora aqui dentro do relatório gerencial, a gente vai ver por que ele entregou 55 centavos agora, pagamento referente a setembro. Nos comentários do gestor temos um destaque sobre essa situação. Vindo aqui para a parte de rendimentos, a gestão comenta o seguinte: neste mês o fundo imobiliário entregou 65 centavos por cota, em linha com os últimos meses. Como nós vimos dentro do Investidor 10, ele vinha pagando 65 centavos em dividendos. Note que este é o último mês que o fundo imobiliário recebe a parcela de não recorrente referente à venda de um ativo JK. Esse recorrente impactou positivamente nos rendimentos do fundo. Agora temos uma expectativa de redução dos dividendos para os próximos meses em menos 6 centavos. O fundo imobiliário estava entregando ali 65 centavos, caiu para 55 centavos. A gestão do fundo segue trabalhando ativamente para alocar o quanto antes os espaços vagos para tentar reduzir ao máximo este impacto nos dividendos. Nós vimos que o fundo imobiliário está com uma vacância elevada. Eu vou mostrar para vocês aqui abaixo, na sequência aqui do relatório gerencial, quais são os ativos deste fundo imobiliário que estão com a vacância mais alta. Vamos ver como está a situação desse fundo imobiliário na parte de vacância. Na carteira de ativos, o fundo imobiliário é composto por 7 torres, são 7 imóveis desse fundo imobiliário, mas ele não é dono 100% desses 7 imóveis. Ele é dono de 100% apenas do Park Tower e do FL 440, que ele tem 100% do imóvel. Nos outros aqui, ele tem quantidades menores: Union 50%, Vila Olímpia 65%, The One 58%, Vera Cruz 36% e o Cidade Jardim conta aqui com 43%. Aqui também é possível estarmos conferindo a vacância tanto financeira quanto física deste fundo imobiliário. Olhando para a primeira parte aqui, que é a vacância física, notemos aqui que o fundo imobiliário ele tem uma vacância no FL 440 aqui de 12%, o Union FL conta com uma vacância bem alta, 84%, Vila Olímpia aqui uma vacância de 34%, no The One uma vacância de 23%. Os demais ativos estão com a vacância zerada. Já na vacância financeira, ele tem um ponto aqui em relação à Vila Olímpia, que conta com 37% da vacância em retorno financeiro deste fundo imobiliário, e também aqui no FL 440 um retorno de 6% em vacância financeira. Esses imóveis que estão com essa vacância geram uma renda menor para o fundo imobiliário. Na questão de portfólio também, o fundo imobiliário tem uma classificação muito interessante: 80% dos imóveis é uma classificação AAA e 20% aqui é um AA, que são imóveis bons também, mas de uma qualidade menor. Olhando aqui a alocação por segmento da receita do fundo imobiliário, ele tem em saúde aqui conta com 24%, instituição financeira 32%, renda mínima garantida aqui somam 20%, gestora de recursos 7% e outros somam 16% e 1% cota de FIIs. Por indexador, ele tem uma quantidade variada de indexadores. IPCA é a maior quantidade, 48%, IGPM aqui com 30%, INCC contam aqui com 6%, IPC e FIP 3% e 12% sem indexadores. Aqui no demonstrativo do resultado financeiro do fundo imobiliário, ele teve uma receita imobiliária no mês de julho e agosto aqui correspondente a 19,4 milhões, que correspondeu a 71 centavos por cota. Mas dado as despesas que o fundo imobiliário teve, ele conseguiu um lucro de entrega aqui de 17,4 milhões, que correspondeu a 64 centavos por cota. Mas nesse mês ele entregou 65 centavos por cota. Ele tinha uma reserva aqui de 0,2 e ele usou um pouco dessa reserva, entregando 65 centavos por cota. O PVBI11 vem
entregando bons números. A gente viu através do relatório gerencial que a vacância está mais concentrada em 2 ativos principalmente. O fundo imobiliário vem entregando bom resultado. Nesse mês caiu um pouco, mas na questão do custo de aquisição, fundo imobiliário que nós vimos com 20% de desconto através dos seus principais indicadores, mas graficamente, será que é o momento ideal de investir no fundo imobiliário desse tipo? Vindo aqui para o TradingView, olhando diretamente para o indicador RSI, aqui na parte de baixo do gráfico, esse indicador ele nos dá um ponto ideal de compra ou de venda de um ativo. Aqui na parte de baixo seria o momento ideal para você estar fazendo a compra de um fundo imobiliário e aqui em cima seria o momento ideal para você vender, caso você busque valorização do ativo. Graficamente, olhando pelo indicador RSI, sim, é um momento interessante de investir no PVBI11, visto que ele está bem próximo aqui na parte de baixo do indicador RSI. Olhando aqui para os candles, a gente pode conferir a queda que o fundo imobiliário vem apresentando. Nós temos candles verdes e candles vermelhos. Os vermelhos significam queda e os verdes significam uma pequena elevação, mas vimos aqui que ele está numa queda bem interessante. Olhando para a média móvel aqui, ele está custando na média dos últimos meses na casa dos R$ 88,10, mas isso é a média dos últimos meses, visto que atualmente o seu custo é menor, é de R$ 84. Então, graficamente, sim, é um ponto interessante. Caso seja um fundo imobiliário que se adeque ao seu perfil de investidor, seria um momento interessante para você estar fazendo as suas entradas. E agora chegamos à nossa simulação de investimento. Eu estou com 2 tabelas aqui para mostrar para vocês em relação ao último rendimento que esse fundo imobiliário apresentou, que foi de 55 centavos, e também uma outra tabela falando sobre o dividend yield médio que o fundo imobiliário vem apresentando. Na primeira tabela aqui na parte de baixo, nós temos o dividend yield médio sendo o principal responsável pela entrega do fundo imobiliário. Com R$10 mil custando R$ 84, você teria 119 cotas. Desse lado aqui, considerando o dividend yield médio, você teria um retorno do PVBI11 de R$ 78,08 mensais e um retorno anual de R$ 937 deste fundo imobiliário. Aqui do lado, considerei o último valor entregue por este fundo imobiliário. Ele entregou 55 centavos por cota. Com esse valor de rendimento, se ele mantiver esse patamar, o seu retorno mensal será de R$ 65,30 e um retorno anual de R$ 783,57. Olhando apenas o último rendimento, vocês podem ver que caiu bastante. Comparando apenas rendimento, a gente pode ver que ele caiu bastante entre esses dois valores que nós vimos aqui, R$ 937 para R$ 783. Considerando o dividend yield médio, o fundo imobiliário vem entregando um bom resultado. Pegamos somente a última entrega que ele fez, não é uma entrega tão boa assim. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que as informações que eu passei para vocês possam ter te ajudado a decidir se é o momento ideal de você comprar um fundo imobiliário desse tipo. Nós vimos que ele apresenta um bom ponto de compra, vimos que ele apresenta um bom desconto, é um fundo imobiliário que tem bons imóveis e está com uma vacância um pouco mais elevada. Mas, dados os valores que esse fundo imobiliário tem entregue, seria interessante você fazer uma análise e ver se ele cabe no seu perfil de investidor. Eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês excelentes investimentos, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.